Bem-vindos, pessoal, à nossa sexta aula do nosso curso de História Geral. Nós iremos abordar agora a Grécia Antiga, que é um dos períodos chaves para a formação da identidade da civilização ocidental. E nós abordaremos os 5 períodos históricos dessa Grécia Antiga, que são o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, cada um por sua vez, iniciando então com o período pré-homérico. Esse período histórico é marcado do ano 2000 até o ano 1200 a.C., pela ascensão da primeira civilização grega de relevo, que é a civilização cretense, ou chamada na historiografia de a civilização do Palácio Minoico. Aqui nós estamos vendo as ruínas deste palácio, dessa civilização, que foi muito marcante pela sua cultura e pelo seu desenvolvimento inicial. Era uma cultura com uma religião muito própria, pré-mitológica, da mitologia clássica. Então, cultuava-se a uma deusa mãe, uma deusa da fertilidade, que reunia ao mesmo tempo os trejeitos, as características clássicas de deusas mãe, deusas progenitoras das mitologias antigas, mas também combinado com o papel quitônico, né, com o papel de serpente. Era uma deusa serpente, que incluía nela mesmo a geração da vida e o controle do caos, diferente de outras mitologias que opunham essas duas forças de forma antagônica. Essa civilização também tem um papel muito forte do matriarcado das mulheres, como dirigindo, porque o culto dessa deusa mãe era um culto exclusivo feminino, então colocava o sacerdócio, que é uma das castas mais importantes do mundo antigo, na mão exclusivamente das mulheres, e as mulheres então ficavam responsáveis pelo papel religioso e cultural da sociedade, enquanto os homens ficavam basicamente responsáveis pelo papel militar e pragmático da sociedade. Essa civilização dura até e depois entra em declínio até a entrada realmente dos povos que constituiriam a base da população da Grécia Antiga, tal como os aqueus, depois os jônicos, os dórios e assim sucessivamente. Então, essa é a principal característica do período pré-homérico. No período homérico, nós temos aquele período que seria narrado nos grandes poemas, das grandes obras fundadoras da identidade grega, a Ilíada e a Odisseia. Não o tempo em que elas foram escritas, mas o tempo ao qual elas se referem, aos quais elas narram. E é uma época, basicamente, de predomínio ainda dos sistemas tradicionais de monarquia nas cidades, nas primitivas comunidades gregas, já muito fragmentadas. Então, o principal ponto político da Grécia é que ela não se constitui como uma unidade política una, mas apesar de manter a sua identidade cultural e religiosa, ela se espalha em diversas comunidades políticas, nesse momento ainda sob a forma tradicional das monarquias hereditárias, e um predomínio do povo aqueu, que é o povo que se estabeleceu na cidade de Micenas, que foi a principal cidade desse período. Aqui nós temos uma retratação em arte grega do famoso combate entre os heróis Aquiles e Heitor durante a Guerra de Troia, que é o principal conteúdo narrativo para a formação dessa identidade. Posteriormente também a volta de Odisseu para casa, para Ítaca. Então esse o estopim de uma união dos povos da Grécia geográfica, e narra-se então uma conquista da cidade de Troia, que seria, apesar de também culturalmente grega, então culturalmente cultuar os deuses e manter a língua grega, e também ser uma comunidade política independente nos moldes da época para a Grécia, seria uma comunidade da Ásia Menor, que estaria ganhando uma proeminência geopolítica frente às cidades-estados gregas, e então cria-se narrativamente esse poema que conta esse embate. É claro que o poema é estritamente mitológico e religioso na sua narração, mas gerou-se um debate historiográfico forte sobre a historicidade
tanto de Troia quanto da guerra em si, que foi objeto de muitos debates entre os historiadores, até que a arqueologia conseguiu identificar a cidade de Troia, e não apenas identificar a cidade de Troia, mas identificar pelo menos 8 cidades construídas sucessivamente umas em cima da outra, mostrando que naquela localidade houve diversos assentamentos que ora eram despovoados, ora conquistados, arrasados, e se reerguia, e há um debate sobre qual seria a Troia desse período, que teria sido arrasada pelos gregos na famosa Guerra de Troia. É provável que seja algo entre a quarta e a quinta comunidade de Troia. Mas, basicamente, nesse período você tem o desenvolvimento desse povo, que começa a se reconhecer como um povo com identidade cultural e que ainda mantém os moldes clássicos de governo, apesar da fragmentação política. Posteriormente, nós temos o período arcaico, que é o período em que realmente as cidades se consolidam como não apenas pequenas comunidades tribais, né, em que vários clãs se reúnem em tribos e se desenvolvem em frátias, ou seja, o elemento de sangue, apesar de ainda presente enquanto povo, passa a ser cada vez menos específico na relação interpessoal por causa da quantidade de pessoas da comunidade política, e você passa a ter não apenas uma direção direta dos líderes dos clãs ou dos líderes da tribo, mas para um sistema político que eleva-se da família para o plano da comunidade. E é aqui que nós desenvolvemos a lista, né, de várias cidades-estado gregas que se tornariam famosas. Então nós temos uma concentração, né, na Grécia continental e na Grécia insular de cidades como as mais famosas, e nós falaremos delas em detalhes, são Atenas e Esparta, mas também Micenas, que foi primordial durante a época homérica, mas também Argos, também Delos, Tebas, Olímpia, a cidade, ilha sacerdotal de Delfos, Knossos, que é a capital de Creta e foi o lugar do desenvolvimento da civilização minoica, mas também a ilha de Rhodes e as colonizações efetivamente de natureza grega, de língua e de origem grega na Ásia Menor. Então, Mileto, Éfeso, Pérgamo, aqui nós temos o apontamento da localização de Troia. Efetivamente, esse é o ambiente geográfico em que se desenvolveram as cidades-estados. O norte da Grécia já tem um traço culturalmente distinto. O Épiro, a Macedônia e a Ilíria sempre se constituíram como monarquias muito consolidadas do ponto de vista político. Então, elas não tiveram a amplitude de constituições e de modelos políticos inovadores e diferentes entre si, tal qual seria a maioria das cidades-estado gregas clássicas. Então, nós temos no período arcaico o desenvolvimento e a consolidação dessas cidades que floresceriam no ápice no período clássico. Agora, é também no período arcaico que se fortalece essa identidade comum que, apesar de não ter uma unidade política, se reconhece todos como helenos. Gregos é o termo romano, né, graecos. Então, o nome que os gregos efetivamente se reconheciam eram os helenos, porque todos faziam parte dessa mesma comunidade geográfica e identitária, e eles passam a desenvolver a sua cultura efetivamente com uma arte muito própria, com uma religião muito própria, com uma língua muito própria e com o cultivo, né, das humanidades, né, o desenvolvimento dos jogos, das atividades atléticas, do teatro, da filosofia, né, e de todas o pensamento, né, que nós reconhecemos como sendo o pensamento clássico, que constituiriam essa educação cívica do cidadão. O cidadão não tinha uma educação instrumentalizada no sentido de um ponto muito específico. Você tinha uma formação humanística completa, você tinha a ideia do desenvolvimento
uno do homem, que desenvolve não apenas o seu corpo e as suas atividades físicas, mas também a sua cultura, o seu conhecimento prático, a filosofia, a política. Então, desenvolveu-se a forma clássica de educação. Aqui nós temos uma representação dos 12 deuses olimpianos, que é o cume do panteão. O panteão grego tem, na verdade, centenas de divindades, mas que culminam no culto dos 12 deuses olimpianos, que são os garantidores da ordem cósmica após terem vencido os seus antepassados, os titãs, né, a sua geração imediatamente superior. E aqui, cada deus grego possui um papel na estrutura do cosmos, efetivamente, especialmente os 3 grandes deuses, que são os 3 grandes deuses do desconhecido, né? O Zeus, o Deus Supremo, Rei dos Céus, que é a natureza do céu, e a sua imponência era motivo de dúvida e aspiração para os gregos, assim como Poseidon, o deus dos mares, e assim como Ares, os deuses dos mortos. Então, esses 3 deuses, guardiões da ordem cósmica e também do grande desconhecido, eram essas entidades superiores em relação aos homens e que mantinham também esse amálgama de cidades-estado reconhecíveis e unidas culturalmente. Aqui nós temos também o desenvolvimento da arquitetura grega. E eu vou comentar 3 das maravilhas do mundo antigo. Nós já comentamos algumas em aulas anteriores. E aqui nós temos, e perceba, claro, o nível, o caráter religioso de todas essas maravilhas, que obviamente está atrelado ao desenvolvimento da civilização e ao desenvolvimento das artes e da agricultura. Aqui nós temos a estátua de Zeus em Olímpia. O arquiteto projetou a memória, né, de Zeus de uma forma completamente imponente, segurando a deusa da vitória em uma de suas mãos, e esse templo era semi-aberto, de modo que Zeus conseguia ver não apenas a cidade, mas também o platô diante deles. Inclusive, algumas batalhas foram disputadas diante da estátua de Zeus olimpiano. E aqui, Olímpia, pelo próprio nome diz, né, era uma cidade dedicada aos deuses olimpianos, especialmente a Zeus, e era em Olímpia que acontecia a cada 4 anos, especialmente a partir da inauguração em 776 dos Jogos Olímpicos, que não eram os únicos jogos pan-helênicos, mas eram com certeza os mais famosos e o que entrou efetivamente para a história. Além da estátua de Zeus em Olímpia, nós temos o Templo de Diana em Éfeso, que Éfeso era uma cidade na Ásia Menor, na atual Turquia, mas de colonização grega, e aqui cultuava-se a deusa grega Artemis, né, que posteriormente o nome greco-romano de Artemis seria a deusa Diana. E aqui, apesar de na mitologia clássica grega a deusa Artemis ser uma das deusas virgens, aqui a Diana era cultuada como uma deusa da fertilidade, também como uma grande mãe, que é um tema clássico de mitologia, né? Você ter uma entidade feminina que, dado a natureza progenitora das mulheres, encarna, né, o caráter divino da doação da vida, e portanto era muito cultuada. Existem inclusive várias teorias. Robert Graves é um dos mitólogos que insiste nessa teoria de que as mitologias começam cultuando deusas, né, cultuando um sistema divino matriarcal, e só depois, com o desenvolvimento das comunidades políticas, que a centralidade divina passa a ser em deuses masculinos. Mas aqui a gente tem também um templo que foi infelizmente queimado. De todas as 7 maravilhas do mundo antigo, apenas a mais antiga delas, a grande pirâmide de Gizé, ainda está de pé. E também nós temos o Colosso de Rhodes, a ilha de Rhodes, que era um porto muito estratégico, né, uma região extremamente importante do ponto de vista do acesso ao mar Egeu. Tinha uma grande estátua do deus Hélios, né, da encarnação do Sol, na entrada do seu porto. Inclusive, muitas gravuras mostram uma estátua de proporções enormes, em que os navios entravam no porto passando por dentre as pernas do Colosso.
Também aqui nós temos uma representação dos jogos, né, dos jogos não necessariamente olímpicos, porque havia vários jogos, mas das modalidades realmente atléticas. Você tinha corrida, luta, lançamento, bigas, etc. Diversas modalidades clássicas que também demonstram a preocupação dos gregos em cultivar não apenas as artes e as ciências, mas também o corpo. Também começa a desenvolver as primeiras escolas pré-socráticas, né, até que culminaria no nascimento efetivamente da filosofia nas mãos de Sócrates, Platão e Aristóteles, que inclusive Platão e Aristóteles, que estão aqui representados centralmente nessa magistral, a escola de Atenas de Rafael, que mostra não apenas Platão e Aristóteles, mas vários de seus predecessores e sucessores na história da filosofia. Então, esse é o período arcaico, que depois desencadearia no período clássico, que nós vamos estudar com mais propriedade, e acabaria espalhando essa cultura pelo mundo inteiro no período helenístico, pós-conquistas de Alexandre o Grande. E a cultura grega seria primeiro expandida ao Oriente pelas conquistas de Alexandre e depois ao Ocidente pela conquista romana da Grécia. Aí não a Grécia conquistando, mas a Grécia sendo conquistada, mas ao ser conquistada no sentido político, ela foi vitoriosa no sentido cultural, porque grande parte, né, do saber, da cultura e da religião grega foi incorporada pelo Império Romano, e é por isso que nós falamos de civilização ou de cultura greco-romana como uma unidade. Então, efetivamente, depois do período arcaico que estabeleceu essas unidades políticas, nós temos o período clássico, que é o período de apogeu e de desenvolvimento político, socioeconômico e cultural das polis, né, das cidades-estado. E nós temos basicamente a contraposição, o choque entre as duas maiores e mais influentes das cidades-estado. A primeira delas, obviamente, é a cidade de Atenas, que não apenas desenvolveu um comércio muito expressivo e uma marinha muito expressiva, que lhe deu o controle do mar Egeu e a possibilidade, né, de intercâmbio com nações mais distantes, mas também é famosa pelo desenvolvimento de um sistema político muito próprio, que nos legaria o conceito primitivo de democracia. E aqui existe uma progressão famosa dos balizadores dessa democracia. Então você tem, por volta aí do ano 621, uma sociedade ateniense que era dividida entre eupátridas como casta superior e metéclos como casta inferior, com as dinâmicas próprias do mundo antigo de privilégios da aristocracia, referente a cargos, referente ao domínio político, referente ao domínio sacerdotal, progressivamente tendo esse poder contido com sucessivas reformas. Então você tem, em 621, as reformas de Drácon, que foi um arconte, né, na época era o principal cargo político de Atenas, que estabelece uma primeira reunião de legislação escrita, inclusive considerada muito severa, muito estrita, porque o principal objetivo dela foi conter a agitação social e possibilidade de rebelião. Então, até hoje, o termo, né, o adjetivo draconiano, significa algo que é muito severo, muito rígido, muito duro. Mas ele estabeleceu não apenas um primeiro código no sentido primitivo, não no sentido moderno, mas a primeira compilação de leis escrita, o que por si só, como já mencionado nas aulas da Mesopotâmia, é um avanço civilizacional importante do ponto de vista da defesa das classes mais baixas frente à aristocracia, mas também as primeiras entidades representativas, como por exemplo nesse caso o Conselho dos 400, que era uma representação das famílias atenienses. Depois você tem Solon, um famoso legislador muito importante para a história do direito, que em 594 estabelece uma série de avanços políticos muito focados no papel da propriedade privada na civilização. E Atenas é muito reconhecida como uma cidade cujo comércio, cuja atividade empresarial, em certo sentido, é muito distintiva do seu caráter social. Então ele regula não apenas o direito de herança, acaba
com a escravidão por dívidas, mas também estabelece os critérios censitários de renda para a participação política. E aqui é muito importante, apesar de hoje nós considerarmos critérios de renda, critérios censitários altamente restritivos da atividade política, nessa época era altamente libertador, tal como nós comentamos da civilização fenícia. A possibilidade de você ter critérios censitários de participação política significa que você não está limitado pelo seu nascimento, limitado pelo nascimento em uma família nobre, em uma família dos fundadores da cidade. Você tem a possibilidade de se desenvolver através do trabalho, através da sorte, que seja, através de outros mecanismos, a ascender socialmente. E por fim, em 707, Clístenes organiza efetivamente o sistema político de Atenas, tal como é conhecido na sua plenitude na época. E ele estabelece efetivamente o critério universal de participação política em maiores de 18 anos, jônicos, que era o grupo étnico, o fundador de Atenas, e livres, efetivamente, que não sejam escravos ou servos. Então, todo homem maior de idade, livre, tinha direito à participação, e também as entidades políticas foram organizadas, como, por exemplo, a Ecclesiae, que era a reunião de todos os cidadãos, a Bulé, que era uma delegação com o objetivo de propor leis, as Heliae, que eram os tribunais, e no auge da democracia ateniense, que era isso essencialmente democracia, a possibilidade de todos os cidadãos plenos participarem, e, diga-se, esse conceito de cidadãos plenos, maiores de idade, jônicos, livres, restringia-se a 10% da população total da cidade, mas já era muito para o padrão da época, e essa comunidade efetivamente é tão democrática na visão deles que qualquer cargo público poderia ser ocupado por qualquer pessoa, inclusive os cargos efetivamente de gestão da cidade eram definidos por sorteio, porque todos os cidadãos eram considerados qualificados para o exercício do cargo, à exceção do generalato, do almirantado, porque aí demandaria uma competência técnica específica, e então eram cargos elegidos por meritocracia. Mas, de resto, houve efetivamente esse sistema democrático clássico ateniense que reverberaria até os dias de hoje, até ganhar a mente do mundo ocidental pós-revoluções liberais. Esse sistema político propicia um período de grande expansão da atividade econômica de Atenas, do seu império marítimo, efetivamente, que era o império ateniense, e também o engajamento político dos cidadãos, o que faria efetivamente a glória de Atenas. Então, Atenas foi muito bem sucedida do ponto de vista pragmático por causa do seu sistema político, e alcançaria o seu apogeu no século V a.C., que também é chamado de o século de Péricles. Péricles foi o magistrado ateniense que liderou o período de maior apogeu ateniense, e que inclusive lideraria Atenas no início das suas guerras, que já iremos abordar em um segundo. Mas o século V é um século de ouro para Atenas, em que grandes nomes que forjaram a civilização ocidental habitaram a polis ateniense. Nós temos o grande teatro grego da época, então Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Você tem o desenvolvimento da medicina por Hipócrates, da história por Heródoto e por Tucídides. Você tem o nascimento não apenas de pensadores anteriores, mas da filosofia efetivamente com Platão. Tudo isso no V século, que também é chamado o século de Péricles. Efetivamente, muito em combate às guerras médicas, que já abordamos muito nas nossas aulas sobre os persas, né? A necessidade de uma coesão das cidades-estado gregas em confronto com o Império Persa, Atenas desenvolve a sua própria liga de estado gregas, que é a Liga de Delos, que inicialmente tinha o seu tesouro comum, né, o seu financiamento comum na ilha de Delos, e que Péricles transladaria efetivamente para Atenas, né, marcando essa hegemonia de Atenas sobre a Liga. E agora nós falaremos dos opositores internos dos atenienses, que são... mas aqui nós temos o Paternon, é claro, que é
também erigido durante o governo de Péricles, a Acrópole de Atena, né? O templo da deusa Palas Atena, a deusa Atena Partenos, com todo o seu complexo de templos e de instituições. Aqui nós temos Atenas no auge do seu domínio marítimo. Nós temos aqui efetivamente a Ática, onde está situada Atenas e o seu domínio direto, mas em amarelo nós temos todos os aliados oficiais, tanto econômicos quanto militares, de Atenas, que é a Liga de Delos, e você perceba como esses aliados são justamente as ilhas ou as cidades costeiras, que são as cidades dependentes dessa marinha ateniense. E agora, efetivamente, nós vamos falar dos inimigos internos de Atenas entre as cidades-estado gregas, que é o poderio de Esparta. E aqui nós temos uma estátua erigida em Esparta, nos dias modernos, do rei Leônidas de Esparta, que nós já o mencionamos, né, durante o relato das guerras médicas na aula sobre o Império Persa, que foi o grande defensor do desfiladeiro das Termópilas durante a invasão do grande rei persa Xerxes à Grécia, inclusive que queimaria Atenas. Mas aqui nós temos o rei Leônidas como símbolo desse governo espartano, que é um governo em oposição a Atenas, uma cidade dentro, né, do território físico, então não uma cidade costeira, e que é estruturada inteiramente sobre o ponto de vista militar. Era o chamado, abre aspas, um acampamento a céu aberto. Então toda a vida da comunidade estava voltada para a excelência na arte da guerra, não no comércio, mas nas atividades militares, né? E inclusive existia uma divisão social entre esparticos, os fundadores da cidade, foi uma cidade fundada por Dórios, né? Os fundadores da cidade, que efetivamente se lideravam o quesito militar, os pireicos, que eram membros também com alguma autonomia política, mas que dedicavam-se à subsistência da cidade, então à agricultura, e efetivamente os ilotas, que era a base da sociedade espartana. Mas Esparta era esse acampamento a céu aberto totalmente dedicada desde o nascimento até a idade adulta, dedicada às artes da guerra, cujo deus principal de culto, obviamente, enquanto de Atenas, era obviamente a deusa Palas Atena, que é a deusa da sabedoria, aqui da estratégia, também uma deusa guerreira, mas muito mais do lado da estratégia do que efetivamente do confronto militar. Aqui nós temos uma dedicação ao culto do deus Ares, o deus da guerra. E os mantos vermelhos espartanos seria uma das tropas de elite do mundo antigo. E a forma política que a Esparta estava estruturada era uma diarquia. Você tinha duas famílias reais hereditárias, uma que cuidava do governo civil, das questões de gestão efetivamente administrativas da cidade, e uma focada exclusivamente para as questões externas e militares. É claro que o rei Leônidas era o rei militar, no caso da diarquia da sua época. Esses sistemas tão opostos de ser grego levaria a um confronto inevitável, que foi a Guerra do Peloponeso, da qual nós temos um relato histórico brilhante e primário de primeira mão de Tucídides, que participou efetivamente da Guerra do Peloponeso. E aqui nós temos, é claro, perceba o que antes estava no mapa anterior sobre o apogeu de Atenas em amarelo, aqui está em vermelho, como sendo a Liga de Delos, confrontando a Liga do Peloponeso. E perceba como os aliados de Esparta são muito mais interioranos e muito mais continentais do que efetivamente os atenienses. E é aqui que, no confronto do comércio com a guerra, efetivamente a guerra vence. É uma guerra que dura de 431 até 404 em várias fases, mas efetivamente Esparta ganha e interrompe o período de democracia ateniense, instaurando um conselho de 30, que seria um governo de Atenas pró-espartano, que não duraria depois a democracia seria restaurada, mas já numa fase não de apogeu, numa fase já de declínio de Atenas. E é no choque dessas duas grandes potências clássicas que você tem o declínio desse período clássico dessas cidades. E com o declínio, né, de Atenas e de Esparta como liderando esses conjuntos de polis gregas, que você tem a ascensão de outros atores, especialmente de um reino politicamente organizado da forma tradicional hereditária,
na Macedônia. Aqui nós temos Pela, capital da Macedônia, e seria, portanto, Filipe II da Macedônia, após transformar um reino totalmente pastoril em um reino voltado para questões políticas externas e militares e realmente reformar todo o exército macedônio, você tem Filipe II instaurando a sua própria liga e forçando que as cidades entrassem ou sofressem as consequências numa liga de Corinto, que foi estabelecida no ano 338 a.C., com a desculpa de se opor ao Império Persa e efetivamente reconquistar e liberar a Ásia Menor de cultura grega que estava sob o domínio do Império Persa. Filipe II da Macedônia morre assassinado antes de poder cumprir os seus planos, que efetivamente foram concluídos por seu filho Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é um desses gigantes da história que passam de uma maneira muito rápida e transformam tudo à sua volta. Morreu muito jovem, morreu com cerca de 32 anos, na Babilônia. Após ter conquistado... Existe uma frase famosa que Plutarco escreve sobre Alexandre, que Alexandre chorou porque não havia mais mundos a conquistar, porque efetivamente conquistou todo mundo conhecido de sua época ao Oriente, sendo senhor da Grécia pela Liga de Corinto, entra na Ásia Menor, entra na Fenícia, no Levante, no Egito, na Mesopotâmia, na Babilônia, no que seria, né, o coração do Império Persa, na Média, na Bactria, nas margens, né, do rio Indo, e volta. Diz até que ele estava planejando uma invasão à Arábia quando perdeu a vida. Mas Alexandre é o grande responsável por transformar o mundo de uma pequena comunidade geograficamente situada de governo clássico em realmente a cultura predominante no mundo antigo, dado que o Império Persa era o império mais extenso e administrativamente mais coeso. E aqui você tem, né, várias delimitações de deserto que estabelecem as fronteiras desse império, mas você tem os limites do que foi considerado no Oriente Próximo ou as civilizações cujo Ocidente tem contato. Aqui nós temos a civilização do Vale do Rio Indo, aqui nós temos, para cá nós temos a China antiga. Então esse é o espraiamento máximo da cultura ocidental graças ao Império Alexandrino. E nós temos efetivamente esse período que encerra o período clássico, as conquistas de Alexandre, e inicia o período helenístico, que é o período em que essa grande cultura clássica e esse império central vai se fragmentar politicamente, mas também vai espalhar essa cultura e, ao mesmo tempo, dialogar e incorporar traços dos povos do Oriente. Então você tem centros orientais de cultura clássica, cultura helenística, cultura baseada nas artes, na filosofia, no saber dos gregos. E você tem dois desses grandes polos. Você tem a capital do Império Seleucida, que foi Antioquia, e a capital do Império Ptolomaico, que é a cidade de Alexandria, uma das cidades fundadas por Alexandre o Grande. Então você tem, como já várias vezes mencionado, então finalmente nós temos visualmente aqui a divisão do mundo após a morte de Alexandre. Você tem a divisão pelos seus generais, então você tem Seleucus ficando com o Império Seleucida, você tem Lisímaco, Cassandro, e você tem efetivamente Ptolomeu como faraó do Egito, fundando a 30ª dinastia do Antigo Egito, que disputaram arduamente, né, essas zonas de fronteira. Mas você tem esses polos, por exemplo, no Egito, a cultura helênica incorporou bastante do saber egípcio sobre matemática, astronomia e ciências místicas, etc. Então você tem esse grande período que é o período helenístico. Só que imediatamente após a morte de Alexandre e as guerras dos Diádocos, as guerras dos Diadacoi, né, dos Diádocos, que são sucessores de Alexandre, que brigavam ininterruptamente acerca desse seu legado, você tem já aqui a República Romana bem estabelecida, brigando já com a sua famosa rival, a cidade de Cartago, né, um império de natureza púnica, ou seja, um império de colonização fenícia,
tal como nós falamos na nossa segunda aula, você já tem esse confronto e, após vencer essas guerras púnicas, efetivamente Roma será um império e ele se expandirá principalmente inicialmente para a Grécia. E aí nós iniciamos uma série de guerras, 13 guerras, que podem ser agrupadas no que nós chamamos de as guerras romano-gregas, que é a progressiva conquista dessas várias entidades políticas de cultura helênica pela Grécia. E ocupará não apenas a Grécia geográfica, mas depois, como nós também já citamos, o Império Seleucida por Pompeu, no ano 63, e o Império Egípcio Ptolomaico pelo primeiro imperador de Roma, ainda pelo triunviro Augusto, Otávio Augusto, sobrinho neto de Júlio César, que venceria Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, né, na Batalha de Actium, no ano 30 a.C., e incorporaria o Egito Ptolomaico como uma província romana. Então Roma efetivamente conquista todo esse mundo helenístico. E ao conquistar também, apesar de ter a soberania do ponto de vista político, incorporaria fortemente, pelo peso do desenvolvimento socioeconômico e cultural da Grécia, não apenas várias questões políticas, mas também dos costumes e especialmente da religião. A religião clássica, né, a mitologia grega clássica foi incorporada pela Roma antiga, majoritariamente trocando os nomes dos deuses clássicos para nomes romanos e também adicionando questões de mitologia regional própria. Mas então inaugura-se esse mundo greco-romano. Então você tem as conquistas de Alexandre terminando o período clássico em 323, você tem as guerras dos Diádocos de 322 até 275, e você tem a partir de 280 progressivamente até o ano 30 a.C., as guerras romano-gregas. E, por fim, deixaram um alento que a conquista da Grécia, ao mesmo tempo que deu a Roma sua cultura, também deu uma sobrevida. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, você tem o Império Romano do Oriente, agora chamado de Império Bizantino pela historiografia, apesar de que o Império Bizantino sempre se chamou de Império Romano até o final da sua existência, você tem um Império Bizantino com bases eminentemente gregas na sua fundação, apesar de manter, né, com as devidas adaptações romanas, o sistema imperial, inclusive o cristianismo, né, pós conversão do Império Romano, você tem um Império Bizantino que possui língua grega e, portanto, expande, preserva e promove cultura grega clássica e que duraria aí até o evento que marcaria o final da Idade Média para a Idade Moderna, que seria a queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453 depois de Cristo. Então, é isso que nós temos como os principais marcos da história grega, né, passando esse auge civilizacional, desde a formação das cidades até a mitologia, as grandes construções, os jogos, a filosofia, né? Um mundo dividido do ponto de vista político, mas muito unido do ponto de vista cultural, a sensação, né, de Atenas, de Esparta e, posteriormente, essa grande expansão pela conquista do Império Persa por Alexandre, e até efetivamente fazer parte do mundo romano e aí compor o mundo greco-romano. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, né, se gostaram desse vídeo, de tanto se inscrever no canal quanto curtir o vídeo. E eu espero vocês na próxima aula, que nós já abordaremos a civilização romana. Aguardo vocês.